Deixa eu tomar uma aguinha aqui, então. Bom, hoje, boa noite a todos novamente. Hoje nós vamos falar aqui sobre a teoria do conhecimento em John Locke, né, a epistemologia lockeana. Eu preparei alguns slides aqui. O link que eu disponibilizei no YouTube, se vocês clicarem aqui, vocês já vão ouvir um primeiro slide. Como que eu dividi mais ou menos? Trouxe primeiro um pouco da biografia, aí um pouco do contexto histórico, aí eu falo das obras, aí especificamente da obra que trata da teoria do conhecimento, que é o ensaio acerca do entendimento humano, e aí eu apresento os capítulos e vou falando um pouquinho sobre os principais conceitos nesses capítulos. Mas antes disso, quando eu estiver falando da biografia aqui e um pouco do contexto histórico, eu já vou pincelando alguns conceitos. Bom, John Locke, ele ocupa uma posição intermediária entre o empirismo e entre o racionalismo. Eu acho que o professor Fábio já falou bastante disso nas últimas aulas, e eu até anotei aqui que no minuto 45 até o 53 da aula da semana passada, que ficou também bem claro que, na época aqui de Locke, século XVII, essas classificações de empirista, racionalista, elas não eram tão desenhadas, né? Isso foi criado depois, por volta do século XIX, e nesse vídeo do professor Fábio, da aula anterior, ele fala bastante, inclusive apresentou livro que fala do empirismo versus racionalismo, e isso a gente vai tratar um pouco aqui, porque inicialmente Locke ele foi influenciado pela doutrina tradicional do direito natural e pela metafísica racionalista. Mas, aos poucos, ele vai se libertando dessas concepções e ele passa a seguir a direção da filosofia empírica. No entanto, sem abrir mão de todas as concepções metafísicas e a ponto de ser designado por muitos como um semi-racionalista. Bom, Locke ele teve contato em Oxford também com a filosofia escolástica, que trata aí da integração entre a razão e a fé cristã, mas essa filosofia escolástica não o satisfez e foi uma razão pela qual ele se voltou para as ciências naturais e para a medicina. Depois de Oxford, ele acabou viajando para a Alemanha com o Lord Ashley, e ele foi para a Alemanha atuar como médico e preceptor da família. O neto de Lord Ashley, Anthony Shaftesbury, ele era um pupilo de Locke e também ele se tornou um filósofo de grande influência na Europa. Lord Ashley ele viria a ser um futuro conde, chegou a ser conde, o conde de Shaftesbury, e era um homem politicamente bem engajado. Locke acabou com isso se envolvendo na política, mas o pai dele já foi um puritano que combateu ao lado do parlamento britânico. Então, assim, as ideias de Locke elas eram inicialmente conservadoras, mas logo elas já foram tomando um tônus mais liberal. E Locke, depois dessa estadia na Alemanha, ele imigrou para a França e depois para a Holanda, retornando só em 1688. Então, ele nasceu em 29 de agosto de 1632 e faleceu dia 28 de outubro de 1704. E aqui é bem curioso, porque 1704 é exatamente 100 anos antes do falecimento do Kant, que é o autor que eu estou estudando aqui na minha pesquisa com mais profundidade. Então, foi interessante eu ter escolhido aqui o Locke em função disso, entender um pouquinho o que veio antes do Kant, né? Aí eu gravei aqui um vídeo, vamos ver se ele vai funcionar. É um videozinho de 1 minuto que eu falo sobre o que está aqui no texto do lado direito. John Locke foi um filósofo e médico inglês, amplamente considerado um dos mais influentes pensadores do iluminismo, comumente também conhecido como o pai do liberalismo. Foi considerado um dos primeiros empiristas britânicos, seguindo a tradição de Francis Bacon. O trabalho de Locke ele afetou muito o desenvolvimento da epistemologia e da filosofia política. Seus escritos eles influenciaram Voltaire, Jean-Jacques Rousseau,
muitos pensadores iluministas escoceses, os revolucionários americanos. As contribuições de Locke ao republicanismo clássico e à teoria liberal, elas são refletidas, inclusive, na Declaração de Independência dos Estados Unidos. E, internacionalmente, os princípios político-jurídicos de Locke, eles continuam a ter profunda influência na teoria e prática de diversos governos e na proteção dos direitos e liberdades básicos sob o Estado de Direito. Que bom que funcionou. Deu para ouvir bem? Acho que sim, né? Ok. Bom, e aqui eu estou trazendo o título do livro que é o assunto da aula. Quando a gente fala aqui da epistemologia lockeana, né, a teoria do conhecimento em Locke, a principal obra, e também tida por muitos como a principal obra dele, né, não só sobre esse assunto, é An Essay Concerning Human Understanding, o ensaio acerca do entendimento humano. Essa obra aqui eu trouxe a capa do livro da Fundação Calouste, mas não é a obra que eu tenho, é só uma referência. Esse foi o principal trabalho no campo da filosofia teórica, que foi publicado em 1690, mas ele foi concluído em 1687 e ele foi escrito no período que o Locke não estava mais na Inglaterra, ele estava num período de praticamente em exílio, né, fugindo do rei Carlos II, e em função dos conflitos de ideias políticas, eu vou falar um pouco nos slides seguintes. Ou seja, essa obra, ela constitui, né, o conteúdo dela, a discussão do caráter e da origem dos conceitos, do papel dos signos linguísticos e dos limites do conhecimento. Isso aqui já falando um pouquinho dos 4 livros. Essa obra ela é dividida em 4 livros, né? Então, os 4 trazendo um pouquinho do que falei aqui. Existe um termo aqui que já foi cunhado, que é o lockeanismo, inclusive ele faz parte aqui ele já está entre os verbetes e palavras do Dicionário de Filosofia do Nicola Bagnano, e a expressão lockeanismo se refere à doutrina de Locke assumida como expressão típica do empirismo, né? E aí eu vou falar um pouco do empirismo. Tem um outro áudiozinho aqui que eu gravei nesse slide. Vamos ver. No Dicionário de Filosofia de Nicola Bagnano, existe até esse termo que foi cunhado, lockeanismo, que se refere à doutrina de Locke assumida como expressão típica do empirismo. Locke pode ser tratado como o fundador do empirismo, doutrina a qual todo o nosso conhecimento deriva da experiência, aí com a possível exceção da lógica e da matemática. Com isso, no primeiro livro do ensaio acerca do entendimento humano, ele se dedica a afirmar, em oposição a Platão, Descartes e os escolásticos, que não existem ideias ou princípios inatos. Bom, a principal ideia aqui é que ele foi tratado como fundador do empirismo, né? E aí, aqui já fazendo um pouco, trazendo um pouquinho desse conceito de ideias e princípios inatos que ele contesta tanto. Guiado por essa convicção, Locke ele abre sua obra, né, acerca da teoria do conhecimento, que eu tenho a versão aqui dos pensadores da Abril Cultural. Ele abre com uma crítica à doutrina das ideias inatas, e ele vai declarar com isso, desde o princípio, uma recusa à concepção racionalista de conhecimento. Se existissem ideias e princípios inatos, ele diz, né, eles deveriam ser encontrados em todos os seres humanos, e o que evidentemente não é o caso. Se, por exemplo, a ideia de Deus ou o princípio da impossibilidade de contradição fossem inatos, eles deveriam ser do conhecimento de crianças pequenas, membros de povos primitivos, pessoas que sofrem de algum retardo mental e aí vai. Ele acaba se justificando dessa forma.
É importante trazer um pouco o contexto aqui da época. Então, a Revolução Inglesa, que foi aconteceu de 1640 a 1688, ela foi um conjunto de regras civis e mudanças de regime político que aconteceram na Inglaterra, na Escócia e na Irlanda, nesse período aqui de 1640 a 1688. Essas revoluções, elas vão marcar a ascensão da burguesia e consolidam aí com isso a monarquia parlamentarista na Inglaterra. Com o processo de revolução, a burguesia na Inglaterra, por meio daí de guerra civil e da atuação no parlamento, ela conseguiu combater o então Estado absolutista no país e reformular a estrutura política, culminando então nesse modelo de monarquia parlamentarista nesse ano de 1688, que é o modelo vigente até os dias de hoje. Outro livro interessante que eu usei um pouco para as minhas pesquisas aí para essa aula é esse livro do Bertrand Russell, História da Filosofia Ocidental. No livro 3, que é o livro que fala da filosofia moderna, esse livro, John Locke diz o seguinte, Bertrand Russell diz o seguinte: John Locke, né, foi o apóstolo da Revolução de 1688, de todas a mais moderada e bem-sucedida. A maior parte de suas obras ela veio a público poucos anos depois dessa revolução, na qual Locke incorpora fielmente seu espírito. Aqui tem alguns links no YouTube, tanto da versão em inglês como português dessa obra. Quem tiver a fim de fazer uma caminhada ouvindo um pouco de história da filosofia ocidental, eu já fiz isso. O livro 3, então, da filosofia moderna, é onde se encontra aí no capítulo 13 a teoria do conhecimento de Locke. Eu tenho essa edição que é publicada aí em 2015, eu achei muito boa. Aí a página 147. Aí, falando um pouco mais sobre a Revolução Inglesa, ela pode, né, ser dividida, em geral, ela é dividida em 4 fases principais. A Revolução Puritana e a Guerra Civil, que é de 1640 a 1649. Na sequência, a República de Oliver Cromwell, de 1649 a 1658. A restauração da dinastia Stuart, isso foi um problema para o Locke, razão dele ficar exilado, inicialmente na França, depois na Holanda, os problemas que ele teve com o rei Carlos II e o Jaime II, que foi ali um período entre 1660 a 1688, mas foi um período que ele aproveitou para escrever. Então, as principais obras dele foram escritas, pelo menos, né? Se não publicadas, mas foram escritas nesse período que ele teve fora, antes do retorno ali que foi posterior aí à Revolução, né? Ele retornou em 1688. Falando da Revolução Gloriosa, né? Que é a que encerrou o reinado de Jaime II e instituiu essa monarquia parlamentarista. Aí tem mais um áudiozinho aqui que vai falar desse outro slide do lado esquerdo. John Locke chegou a ser considerado um exilado político na França e na Holanda, devido aos seus pensamentos a favor da monarquia constitucional da época, que era contrária ao autoritarismo do rei Carlos II. O retorno dele só se deu após a coroação de Guilherme de Orange. Naquele tempo, John Locke aproveitou para publicar importantes obras, como o Ensaio sobre o Entendimento Humano, que estamos estudando aqui, e Carta sobre Tolerância. Ele ocupou um cargo no governo até o final da sua vida, em 1704. Veio falecer, então, aos 74 anos. O primeiro livro dessa obra, o Ensaio acerca do Entendimento Humano, ele vai falar das ideias. E aqui eu trouxe mais um videozinho e depois eu volto a falar sobre elas. A teoria da mente de Locke ela é frequentemente citada como a origem das concepções modernas de identidade e do self.
Ela figura com destaque na obra de filósofos posteriores, como Jean-Jacques Rousseau, que eu mencionei anteriormente, David Hume, e inclusive de Immanuel Kant. Locke, ele foi o primeiro a definir o self por meio de uma continuidade de consciência. Postulou que no nascimento a mente era como se fosse uma lousa em branco, uma página em branco, e chamava então isso da tábula rasa. Ao contrário da filosofia cartesiana, que ela era baseada em conceitos pré-existentes. Ele afirmava que nascemos sem ideias inatas, e o conhecimento ele é determinado apenas pela experiência, que é derivada da percepção dos sentidos, ou seja, um conhecimento, um conceito, agora que é conhecido como empirismo. Bom, eu trouxe as principais obras dele, que são as seguintes. A Letter Concerning Toleration, a Carta sobre a Tolerância, dois tratados sobre o governo civil, a obra que nós estamos trabalhando aqui com mais profundidade, que é o ensaio acerca do entendimento humano, e algumas outras obras aqui, por exemplo, alguns pensamentos referentes à educação, ele foi trabalhar depois melhor eu até coloquei um asteriscozinho, essa obra aqui de 1706 foi publicada depois da morte dele. Todas essas aqui foram publicadas, mesmo as que foram, elas foram organizadas, ela funciona como um código de conduta, do entendimento, está ligada a essa obra aqui, alguns pensamentos referentes à educação, é como se fosse alguma regulamentação para autodidatas. Mas eu vou me concentrar aqui no ensaio acerca do entendimento humano mesmo, em função do tema da aula. Então, ensaio acerca do entendimento humano de 1690, aqui eu vou copiar um modelo do professor Fábio, que é buscar um voluntário para ler esse parágrafo. Alguém pode ler? Eu leio, Angélica. Obrigada. Imagina. Formulando os postulados básicos do empirismo clássico, Locke combate a doutrina das ideias inatas. Ao examinar a origem das ideias simples e complexas, discute a natureza de ideias como as de número, substância, infinidade e causa. Investiga também o problema das palavras, o da extensão do conhecimento humano, o dos graus de assentimento e o da relação entre razão e fé. Obrigada. Esse texto está na contracapa do livro aqui da Abril Cultural, mas ele acaba resumindo bem a proposta, né, do Locke para essa obra. E aqui eu vou depois disponibilizar, né, os slides lá no Classroom, mas já tem o link lá para o YouTube e as páginas aqui indicadas na fonte. Como que o Locke dividiu o livro? Aqui está meio pequeno, deixa eu ver. Eu tenho um segundo slide aqui que ele tem os livros, os nomes dos livros, mas aqui eu tenho os capítulos de cada um. Então, o que eu gostaria de comentar? No livro 1, nem os princípios, nem as ideias são inatas. Então, eu já falei um pouco do inatismo, né, dessa objeção dele às ideias inatas, né, algo que ele não acredita, que ele vem refutando, principalmente confrontando aí com os racionalistas. Um livro que ele só tem 3 capítulos. Agora, o livro das ideias e esse último livro, o 4º, que é Conhecimento e Opinião, eles têm mais de 20 capítulos. O que acontece aqui no livro das ideias é que ele vai explorando com mais profundidade vários conceitos, né? Então, ele vai falando das ideias simples, das ideias compostas, as complexas, né? Ora traduzido como complexa, ora como composta, mas aqui eu tenho visto a maior parte das vezes como complexa. E aí ele vai trazendo alguns conceitos, como de percepção, de retenção, depois de infinidade, poder, né?
a relação entre essas ideias e a questão da clareza. Ele vai explorando, e depois, quando ele chega no livro 3, depois dele ter explorado bastante os conceitos, né, nas palavras, ele traz como se fosse uma expressão verbal e linguística desses conceitos. Então, ele já explicou com mais profundidade no livro 2, e no livro 3 ele traz essa verbalização. E depois, no livro 4, ele vai falar um pouco, né, da razão em si, do conhecimento. Aí ele entra em algumas questões aí da epistemologia, né, inclusive aqui nos capítulos finais, né, não só razão, mas fé e razão, a questão de assentimento, divisão das ciências. Aí ele ainda traz os conceitos anteriores, mas aí ele já vai trazendo mais informação. Esse das palavras é que acabou sendo interessante, que, por exemplo, quando ele fala aqui nas ideias simples, né? Depois ele vem no livro das palavras, os nomes das ideias simples, ou seja, ele passa a dar nome para essas ideias. E, da mesma forma, os nomes de modos mistos e das relações, ele já tratou da relação antes, né? E, né, capítulo 15, ele fala da relação. Então, ele vai trazendo isso para uma forma de expressão verbal. Por que eu estou falando disso? Ele foi o primeiro filósofo da subjetividade. A gente está aqui... Eu estou ligada à linha de ética e filosofia política, mas eu já fiz uma disciplina da área de subjetividade e linguagem, e eu tenho uma graduação em publicidade, que eu estudei muito semiótica. Então eu me deparei, principalmente nesses 2 últimos livros aqui, o livro 3 e o livro 4, com vários conceitos da área de semiótica, e ele encerra falando na divisão das ciências. Uma delas é a semiótica, e que é a linguagem dos signos, né, a expressão. E, enfim, me lembrou da época de faculdade, estudando de Peirce, Saussure, Gray Mass, e até o próprio Wittgenstein, né, que é trabalhado bastante pelos professores de subjetividade aqui da UEL, a professora Miriam Donat. Não sei se vocês chegaram a ver, mas tem uma relação, eu percebi uma raiz aqui. Então, no livro 1, nem os princípios nem as ideias são inatas, ele vai combater esse inatismo. As ideias, aí eu trouxe um pouquinho aqui. As ideias, elas têm 2 fontes, 2 origens, na sensação e na reflexão. Segundo a teoria empírica de Locke, a gente conhece o espaço por meio da sensação e o prazer por meio da reflexão. E o tempo, ele é experienciado tanto na percepção interna quanto na externa. As ideias, então, simples, elas vão surgir. Olha, esse slide é importante para as atividades depois. As ideias simples, elas surgem da percepção externa, né, que no inglês o sensation, ou da autoobservação, o reflection, que é o que eu falei aqui no tópico, aqui no bullet point anterior aqui, né, a sensação e a reflexão. Então, elas surgem de uma ou de outra, ou de ambas as fontes. As ideias complexas, elas vão combinar essas ideias simples, e elas vão tornar fazem disso o princípio fundamental da abstração e da generalização. E para Locke, há 3 tipos de ideias compostas: a de substâncias, a de modi, que aqui nesse livro ele fala de modos. Quem fala de modi é um outro livro aqui, que é o do Wolfgang Roth. Eu vou falar desse livro depois também, quem tiver interesse. Foi uma indicação do professor Fábio, foi difícil conseguir o livro, mas é uma preciosidade. Então, ele divide nesses 3 tipos as ideias compostas: a de substâncias, que ele vai explicar depois o que é substância, eu vou falar no slide seguinte, de modi, que é de modos, e a de relações. A de substâncias, por exemplo, no caso do ouro, né? Ele considera isso uma substância, e uma substância complexa. Quando ele vai trazendo alguns conceitos, por exemplo, quando fala que no capítulo, ainda desse livro 2, do poder, então ele vai relacionar a substância
que ela fica exposta ao sol, por exemplo, e no caso do ouro, né? O ouro ele tem a capacidade de derreter, mas vamos por alguma substância que fique exposta ao sol e que ela derreta. Ela tem o poder de se deixar derreter e o sol tem o poder de derreter. Então, esse tipo de relação de ideias é que o Locke vai considerar complexa, né? Ele cita até um outro exemplo que ele fala algo que fica no sol, que é amarelado e depois fica branco, né? Com a exposição no sol. Então, o sol tem o poder também de branquear e a substância de se deixar branquear. Então, daí tem uma relação de poder ativo, passivo, que ele trata um capítulo inteirinho sobre isso. Não dá para entrar em cada conceito, porque é pouco tempo, mas a ideia geral é essa. Então, seria de substâncias, ele faz uma relação como o ouro, de modo seria a questão de flexibilidade, e a de relações, a causalidade, que é essa questão também de causa e efeito, que foi falado no vídeo que a gente assistiu agora há pouco. No livro 3, que daí ele traz essa questão das palavras, ele se ocupa da relação entre a representação e os signos linguísticos. Aí é que entra a questão da semiótica. E isso não se dá naturalmente, ela é produzida por nós, ou seja, novamente ele traz essa ideia das ideias inatas, né, que ele refuta tanto, que ele tanto combate. A linguagem ela pode se tornar uma fonte de equívocos. Isso aqui é um cuidado só, um alerta que ele faz, né? Assim, existe o perigo de relacionarmos as coisas a algo que se aplique somente à sua designação linguística. Então, ele não fica limitado a isso. No livro 3, que é das palavras ainda, a questão central da teoria lockeana do conhecimento diz respeito à realidade das representações. Uma representação, ela é real se ela corresponde a um objeto independente do pensamento e se ela coincide com esse objeto. Basta haver uma relação que seja inequívoca entre ideias e a propriedade das coisas. E aí ele vai entrando em algumas propriedades, que aqui eu separei uma classificação que explica essa questão das propriedades, as qualidades primárias e secundárias. As qualidades primárias são determinações quantitativas, então a gente está falando aí de tamanho, de forma, solidez, número. Número, inclusive, ele fala que é a ideia mais simples de todas e universal. Em algum momento ele descreve, tem todo um texto para explicar isso. As qualidades secundárias, que são propriedades do objeto, então cor, som, temperatura, cheiro, essas qualidades primárias com secundárias, elas vão se entrelaçar. E aí sim a gente consegue identificar as propriedades das coisas. E num exemplo, a gente pega um objeto como um livro, ele tem um determinado tamanho, uma determinada forma, aí a gente consegue trazer uma cor, a cor dele é vermelha, ele pode ter uma textura, uma temperatura, um cheiro de novo, de antigo. É mais ou menos essa relação é que vai formando aí as ideias mais complexas. E aí, o que eu tinha falado aqui anteriormente, quando ele vai trazer um dos 3 tipos de ideias compostas, né, uma delas é a de substância, ele tem um capítulo dedicado a isso. Coisas, para ele, substâncias, que têm inúmeras determinações. Então, o caso do enxofre, do ouro, elas não podem corresponder a representações adequadas. Então, ela se distingue das simples. Visto que as representações têm sempre um número restrito de elementos, porque nós vamos visualizar um determinado símbolo, e esse símbolo ele tem essas limitações, ele vai ter, de repente, alguns traços, mas que não vão representar a ideia completa, né? Então, se a gente fala de ouro e o símbolo, ele, de repente, tem uma cor dourada ou um amarelo ouro, né? Ele traz essa informação da cor, mas ele não vai trazer toda
a dimensão do que significa ouro, um símbolo de um saquinho de moeda pode trazer associação à riqueza, mas as representações elas são limitadas. Aí no livro 4, que é o último livro, o filósofo, então, ele vai afirmar que nosso conhecimento ele versa sobre as nossas ideias. Ele começa o livro afirmando isso. Ou seja, ele retoma alguns conceitos ali que ele trouxe no livro 2. E ele vai terminar dividindo a ciência em 3 tipos: física, prática e semiótica. Aí sim ele tem uma descrição para cada uma delas, né? E no terceiro capítulo, que eu achei interessante trazer, ele determina 3 tipos de conhecimento da existência. Esses conhecimentos de existência, que seriam o intuitivo, que é da nossa própria existência, o demonstrativo, da existência de Deus, e o sensitivo, das coisas presentes ao sentido, eles são tipos de conhecimento de existência que ele traz uma certa inconsistência com alguns conceitos dele anterior. Então, quando a gente vai tratar ele como um empirista, mas a gente fala do conceito intuitivo da nossa própria existência, está relacionada só à experiência, é a posteriori, ou já traz algum conceito a priori também. Então, quando ele é classificado como empirista e outros como um semi-racionalista, a gente consegue, em alguns trechos, principalmente dessa obra, identificar essas nuances, né? Aí, concluindo, eu trouxe uns parágrafos aqui do Rod, que é de um dos livros que eu usei como referência, e o livro do Bertrand Russell também. Eles, no fechado capítulo, disseram algo assim: o Rod, se a existência de coisas independentes do pensamento, ela não pode ser provada, então a teoria do conhecimento de Locke, em cujo âmbito das ideias simples de sensação são atribuídas a estímulos por parte de coisas materiais, ela apoia-se sobre uma suposição indemonstrável, né? Ou seja, coisas independentes do pensamento não podem ser provadas. Então, uma suposição indemonstrável. Portanto, ela pode ser fundamentalmente questionada. Aí, parece que o Locke não chegou a abraçar essa questão e tratar esse ponto, mas a abordagem dele já levantava dúvida na época. Talvez o professor Fábio possa até falar um pouco mais sobre essa questão, né? O que desenrolou depois disso. Eu acabei não entrando muito nas refutações, porque daí são os autores que sucedem o Locke que vão trabalhar isso. E aí fala de Berkeley, daí tem todo um capítulo aqui que eu fiquei curiosa depois para ver, nesse próprio livro da História da Filosofia Moderna, do Russell, ele fala disso. Então, e no do Rod também fala do Berkeley, né, que ele vai combater justamente isso, ele entra nesse ponto. O Russell, ele faz a seguinte observação: tomada de Locke, sua máxima fundamental: ideia nenhuma sem impressão antecedente, ou seja, esse combate dele às ideias inatas, né? Só é plausível na medida em que as impressões possuem causas extrínsecas, o que a própria palavra impressão sugere, né? Aquela ideia da tábula rasa, as ideias elas são impressas e então as causas elas são extrínsecas. São assim algumas brechas que ficaram nessas teorias do Locke, que foram trazidas por eles. O livro que eu mencionei do Rod é esse, O Caminho da Filosofia, dos Primórdios até o Século XX. O volume 2, são 2 volumes, 1 e o 2. O 2 ele trata ali do século XVII, que é esse que a gente está falando agora, até o século XX, e mais precisamente a 4ª parte, ela fala da filosofia da época moderna antes de Kant,
e a seção 1 da quarta parte é que fala da filosofia do século XVII, a subseção 5 fala de John Locke. Esse é o livro. Algumas referências aqui que eu utilizei são essas. O próprio livro, a obra do John Locke, traduzida para o português. E depois, eu separei aqui no final outras aulas. Essa aula do professor Flávio Santos, da Federal, é uma aula que eu achei bem interessante. Ele já começa, antes de falar do Locke, ele vai falando de Descartes, e ele traz uns trechos das meditações, que é justamente o que o Locke vai se embasar para depois falar do inatismo, e enfim, ele vai fazendo toda uma associação com outros autores que eu achei bem rica, tá? Uma aula bem melhor que a minha, é uma que eu deixei o link aqui para vocês. Tem uma em inglês também, do professor Adam. Ele tem um estilo bem divertido de dar aula, e eu acho que é fácil memorizar. Quem tem facilidade com inglês é uma referência também. E se vocês tiverem aí perguntas, o professor Fábio sempre tem pergunta, né? Eu vou sair já da tela aqui. Obrigada. Obrigado a você. Parabéns pela exposição. Eu gostei da aula, né? Me chamou assim a atenção que você dedicou, né, um bom tempo na confecção, né, do material ali do PowerPoint, e também pelo fato de você ter gravado áudios, né, um recurso que eu não ainda fiz, né? E mesmo dos vídeos, né? Foi interessante que num determinado momento você estava, acho que numa área externa, né, fazendo um vídeo. O que dá a ideia, assim, primeiro chama a atenção, né, do que está vendo, e por outro lado dá a ideia que você está engajada mesmo, né, em aprender aquele tema, né, e levando a sério, né, isso que você está pesquisando. Eu li o trecho e falei, deixa eu já gravar um pouquinho agora para fazer um teste, né? Aí eu resolvi já colocar o teste mesmo. Falei, nos próximos eu faço algo mais elaborado em termos de vídeo, mas fica mais espontâneo também. Tem umas vantagens nisso, né? Tem, principalmente que a gente está organizando aqui como mini aula, geralmente é você que fala por 30 minutos, né? Então é uma aula, digamos assim, tem uma mudança, né, que é bom, e ao mesmo tempo você tem um tempo para dar uma respirada e para lembrar de alguma coisa, né? É um modelo, por exemplo, que eu uso, que nós vamos ler e comentar texto. Eu gosto que o aluno leia, primeiro porque daí o aluno vai participar, e segundo porque é um momento em que eu tenho um espaço para lembrar de outros, né, outros elementos. Se eu tivesse mesmo que ler e na sequência ainda comentar, ficaria, digamos, muito centrado em mim, e ao mesmo tempo eu estaria concentrado na leitura e talvez com menos espaço para pensar, comentários, observações, lembrar de alguma coisa que eu possa acrescentar. Então eu acho que os áudios, os vídeos, eles tiveram também essa função, né, de dar um tempo na exposição. E a organização eu gostei, né? Você começou apresentando as obras, o contexto da época, a divisão dentro da obra, sobre o ensaio sobre o entendimento humano, e depois cada uma das partes, e no final expondo, né, a relevância de algumas ideias e com indicação dos vídeos. Eu acho que está muito bem estruturada a sua aula, está de parabéns. Obrigada. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa? Fique à vontade. Sim, professor, é só um comentário, que até pelo vídeo que o senhor passou anteriormente para a gente assistir, eu vi muitas semelhanças ali entre o Hume e o Locke ali, muitas mesmo, a questão das ideias inatas, né, essa questão da experiência, são bem parecidos, assim, as teorias. Eu até achei em alguns momentos que estava falando praticamente a mesma coisa, assim, do que estava falando no outro vídeo. E não sei, eu me fiquei um pouco perdido ali na questão do tempo histórico. Eu acredito que o Locke tenha vindo antes, talvez ele tenha influenciado o Hume bastante, né? E por isso tanta semelhança. Mas enfim, é só essa observação mesmo. E agradeço aí também pela apresentação.
Obrigada. Eu tive ouvindo um comentário, assisti umas aulas, né, também sobre Locke. Tem umas curtinhas, tipo de Enem também, né? Mas aí tem um outro apelo. Mas elas falam justamente dessa postura mais crítica do Locke. Eles comparam até como se fosse um antecessor ao crítico que veio a ser Kant, né? Porque ele já começou a refutar os racionalistas, bater de frente ali, e a própria narrativa ali dele, o texto do ensaio acerca do entendimento humano, né? Ele já tem esse apelo de crítica. O senhor acha isso também, professor? Compartilha disso? Foi um dos professores que falava disso, né? Dele já ser considerado um crítico e depois sucedeu-se as críticas de Kant, né? As 3 críticas, mas que ele já tem esse perfil. Esses são autores que chamam atenção para o aspecto experimental, para a experiência, né? O Bacon começou um pouco isso, daí vem o Locke, veio o Hume, e é uma tradição que tem uma certa força lá na Inglaterra. Não dá para, claro, se dizer que a Inglaterra é o país onde os autores modernos se assentam, todos eles, na experiência, e dão um espaço mais privilegiado para ela e menos para a razão, porque lá na Inglaterra também tem autores que davam bastante espaço à razão e que hoje nós não estudamos, né? A gente sabe que a gente acaba estudando alguns autores selecionados e que tiveram uma recepção maior, não necessariamente todas as obras dele são, digamos, com uma qualidade superior do que um outro que não é estudado, né? E nós sabemos também que na Alemanha, em especial na França, ali do século XVII, havia autores que davam um espaço maior para o campo da matemática, né? E, portanto, para elementos que não tinham um vínculo direto com a experiência na elaboração das suas propostas filosóficas. Novamente, aqui nós não podemos dizer na França que a França fosse a terra dos racionalistas. Lá também havia correntes e autores que davam um espaço grande para a experiência. Esses autores, né, tanto os ingleses como os franceses, acabaram criando um certo contraponto um ao outro, de modo que isso chega depois na Alemanha. A Alemanha, como vocês sabem, ela está um pouco atrasada nesse processo assim de desenvolvimento filosófico, né? No século XVII não tem praticamente ninguém lá. É no século XVIII, metade do século XVIII, que começa assim a se desenvolver. E aí, tanto é que alguns vão apontar que os autores alemães da segunda metade do século XVIII, 1750 para frente, eles são vistos como aqueles que se beneficiam já de uma discussão feita sobre teoria do conhecimento na Inglaterra e na França. E, portanto, já conhece expoentes que dão um espaço maior para a experiência, por exemplo, o Hume, o Locke, e conhece expoentes de autores que dão mais espaço para o campo das ideias abstratas, a priori, como, por exemplo, o Descartes. Daí que o Kant, por exemplo, em alguns momentos, a teoria dele é vista, né, assim, pelo menos a grosso modo, caracterizada como aquele que faz uma ponte entre elementos tanto daqueles que defendem a experiência como um espaço que tem maior predomínio e como aqueles que defendem, por outro lado, a razão. Então, certamente, né, o Locke é alguém que influenciou muito a tradição que se segue, né? O Kant cita o Locke. Se nós pegarmos o texto lá do início dos prolegômenos, lá e também da crítica da razão pura, lá o Kant vai fazer uma referência à fisiologia do entendimento humano, feita pelo Locke, justamente nessa obra que você apresentou hoje, é o ensaio sobre o entendimento humano. E o Kant vai se referir que houve, nesse momento, uma certa esperança
de que todas os mal entendidos, né, sobre essas teorias do conhecimento teriam se resolvido. E depois de se referir ao Locke, ele se refere ao Hume, e aí quando então ele passa a descrever essa crítica que o Hume fez ao conceito de causa e efeito. Mas o Locke é conhecido pelo Kant e já tem uma influência. E um outro que indica essa influência do Locke lá na Alemanha é o Leibniz, né, que a gente estudou há pouco. Ele escreve e o Leibniz, ele dialoga bastante, né? Tem até respostas de crítica, e daí o Leibniz responde, e eu cheguei a acompanhar alguma coisa nesse sentido também. Eles dialogam, né? Tem uma obra do Leibniz que é uma resposta literal, né, ao texto do Novo Ensaio sobre o Entendimento Humano, do Locke. Tanto é que é dividido também em 4 partes, 4 livros, né, com praticamente os mesmos títulos. Eu apresentei já para vocês, e, salvo engano, na aula passada, retrasada. Né? Então, ele é importante esse texto do Locke. Né? Alguma outra pergunta? Algum comentário, sugestão?